Valdomiro, meu amigo, muito feliz de te receber aqui no Modo Avião hoje. Valdomiro, que eu conheci gravando um podcast durante a pandemia, Denis Levati, reuniu aí alguns profissionais do mercado imobiliário, a gente gravava o nosso hub imobiliário. Era muito bom, né? Era maravilhoso, era um respiro em meio àquele caos da pandemia. Sim. E hoje um episódio ainda mais especial, porque está sendo gravado diretamente aqui do Cúpula Summit. O pessoal que está nos assistindo no YouTube vai poder ver alguma movimentação, o pessoal vem aqui, tira foto, filma. Então, muito feliz em ter você aqui, bem-vindo. E eu tô extremamente feliz, honrado com esse momento, né? A gente tem uma amizade aí já de longos anos. Não tínhamos a oportunidade de bater esse papo, então assim, tô extremamente honrado, feliz e grato. Maravilha, então vamos lá. Vamos conversar. Vamos conversar. Para começar, Valdomiro, eu gostaria de saber um pouco da tua trajetória. Eu gosto sempre de entender esse movimento de entrada dos profissionais do mercado imobiliário, porque nem sempre é um movimento comum, né? A gente sabe que o imobiliário, na maioria das vezes, não é a primeira opção de carreira. Então, como é que foi a sua entrada no mercado imobiliário? Como começou essa história até chegar esse momento de empreender com a Imob em Natal? Como você falou, nem sempre é romântica essa entrada, né? Isso. Hoje está mudando um pouco mais. Algumas pessoas já fazem essa transição de carreira aí de maneira mais intencional, né? Eu venho do mercado de compras, eu trabalhava com compras de hotel, CLT ali, então não tinha a menor noção de como era trabalhar como autônomo e como não ter garantido salário no final do mês, né? Mas chegou um dia que eu recebi um convite, o mercado imobiliário de Natal estava bombando, muitos lançamentos, construtoras chegando, e um amigo fez um convite para trabalhar como corretor. Eu disse, mas como é que é isso aí? Qual é o salário? Quantos dias? Quais são os benefícios? Ele fez, cara, é entrar, vender, no mês que vende, ganha, no mês que não vende, não ganha. Eu estava bem insatisfeito com o trabalho que eu exercia, né? Então, arrisquei, apostei. Não tive aprovação em casa, né? Eu tinha, na época, acho que 18 anos, não tive aprovação em casa. Minha mãe disse, como assim? Você estudou, fez faculdade e vai ser agora corretor, né? Que tragédia, né? Mas aí eu entrei e aquele início foi caótico, né? Então passei 6 meses para fazer o primeiro negócio. Você entrou Entrei na imobiliária lá em Natal, Abreu Imóveis, que era a maior da cidade. E comecei ali a trajetória, então passei ali 6 meses para fazer a primeira venda e de lá para cá, realmente, quando a gente fala que quando nós somos picados aí pelo bichinho da corretagem, a gente não quer mais sair, né? E você entrou fazendo muito focado na venda de lançamentos imobiliários, né? Sim, eu entrei para trabalhar numa construtora específica que estava lançando na cidade, era a Cirela Plano e Plano, e passei ali aquele período inicial tirando plantões ali, tentando entender como funcionava o mercado. Naquela época não existia treinamento, né? O pessoal dizia, entra no stand, tira o sorteio na roleta do plantão, pega uma tabela, um HP, coloca uma camisa social e vai esperar o cliente chegar, né? Então não tinha muita preparação e assim, foi bem complicado o início, mas aí eu entendi como é que era o jogo e comecei a focar num produto específico, foi ali que eu comecei a alavancar. E você passou quanto tempo trabalhando como corretor de imóveis até chegar a esse momento de decidir... Eu ia falar decidir empreender, mas ser corretor de imóveis já deve ser encarado como empreendedorismo por si só, mas até decidir empreender com a Imob, abrindo uma imobiliária. Vamos lá. Eu passei pouco tempo como corretor, especificamente. Na época, eu recebi, já dentro da construtora, como eu comecei a fazer um trabalho ali um pouco diferente, eu sempre gostei de processos, de gerir e fazer as coisas assim com sentido e com clareza, com método, né? E a construtora percebeu esse meu talento natural e me convidou com poucos meses para ser coordenador de produto, né? Então, eu comecei na Cirela como coordenador de produto, fiquei na construtora durante 10 anos, até que eu fui meio que convencido e empurrado para empreender. Não era intenção minha abrir a Imob. Esse movimento aconteceu porque a construtora ia desmobilizar a operação de Natal, então eu não tinha assim tanta opção. Ou ia trabalhar em outra construtora, né? Eu voltava pro hotel. Eu voltava pro hotel. E eu disse, não, né? Não é opção fazer esse movimento, ir para outra construtora. E aí eu disse, por que não abrir uma imobiliária, né?
Então foi nesse momento aí que eu decidi abrir a imobiliária. Não era propósito, não era planejamento, mas fui empurrado para isso e deu certo, né? E mesmo assim foi uma imobiliária aberta já com um processo muito bem desenhado, porque você já me contou, inclusive, que a Imob foi o seu projeto de TCC, né? Isso mesmo? Isso. Isso é bem interessante, que tipo, quando eu decidi que ia abrir a imobiliária, eu estava fazendo um curso na FGV, MBA em Gestão Empresarial. Eu disse, por que não fazer a Imob ser uma imobiliária que já inicie com um plano de negócios, né? Porque era muito comum as imobiliárias começarem a iniciarem com corretores que estavam insatisfeitos em suas operações imobiliárias, em construtoras, e saíam, abriam um escritório e começavam ali a tentar vender. E eu vi muito modelo de negócio assim que não dava certo. O cara iniciava a imobiliária, às vezes com custo altíssimo, e não tinha planejamento, processo nenhum. Com pouco tempo depois ele tinha que fechar a imobiliária. E eu disse, não, preciso fazer um plano de negócio que seja interessante. Aproveitei que a turma estava sem tema, convenci ali alguns amigos a fazer. Já aproveitou o trabalho do grupo? Já aproveitei o trabalho do grupo, disse, pessoal, é o seguinte, tem uma ideia aqui pra gente fazer. Vamos fazer um TCC, uma imobiliária. Que tal? Que tal? E ali na faculdade ali surgiu a Imob, então a gente pensou lá em nome, plano de negócios, quais seriam os diferenciais, análise SWOT, enfim. Então saiu o pacote quase pronto. E aí eu pensei, porque já tem um plano de negócio quase pronto, que ia iniciar e que ia ser fácil, mas não foi bem assim, né? De novo, não foi romântico, Não né? foi romântico. E aí, como que foram esses primeiros 6 meses ali, mais ou menos, da Imob, esse início, até você conseguir encontrar um caminho, encontrar um rumo na imobiliária? Vamos lá. Esses 6 primeiros meses, assim, foram... Eu já estava no mercado imobiliário há 10 anos, em construtora, mas eu costumo falar que eu aprendi novamente o que era mercado imobiliário quando eu abri a imobiliária. Eu trabalhava muito em imóveis do lançamento, produto de construtora, produtos na planta, então eu sabia vender muito bem o produto na planta, esse processo de vendas de imóveis da planta, né? Na época na Cirela, eu já estava como superintendente comercial, então tinha uma equipe de quase 200 corretores, 8 gerentes, coordenadores. Então aquele processo ali eu dominava, sabia como acontecia e como fazer. Quando eu abri a imobiliária, que eu comecei a entender o que era imóvel de terceiros e avulso... Um mundo à parte. Um mundo à parte. O que era documentação imobiliária, então, enfim, nós passamos aí alguns meses batendo cabeça, sem conseguir vender mais uma vez. E aí foi quando eu tomei uma decisão, que eu acho que foi uma das decisões mais acertadas, que foi a decisão de recuar. A gente iniciou com uma estrutura um pouco grande. Nós já tínhamos ali cerca de 30 corretores, que quando eu saí da Cirela eles me acompanharam. Mas com 6 meses eu percebi que se eu continuasse com aquele custo alto, com aquela estrutura, eu não ia aguentar, não ia ter caixa para aguentar um ano de operação. Cheguei para a equipe, fui bem franco, falei, pessoal, desculpa, errei aqui na minha estratégia, errei aqui no plano de negócio, errei aqui na minha projeção de payback. No papel é muito romântico, estava lindo, maravilhoso, na prática não é tão romântico assim. E aí foi quando com 6 meses eu recuei a operação, diminui a estrutura, reduzi pela metade, dispensei todos os corretores, porque não tinha como manter. Na verdade, eu convidei alguns a permanecerem e embarcarem num novo projeto. Boa parte não acreditou e saiu, de fato. Legítimo também, tudo certo. E eu voltei ali para estacar zero, mas se eu não tomasse essa decisão, eu não estaria aqui hoje contando essa história, né? Porque eu não teria aguentado um ano ali da operação. E hoje você conseguiu, Valdomiro, atingir um feito, e inclusive a gente troca e conversa muito. Um dos últimos pedidos que eu fui te fazer ali, viu, como é que você está fazendo o teu processo de imersão, como é que está o processo de onboarding dos corretores? Você conseguiu transformar a Imob em uma imobiliária muito desejada pelos corretores, tanto pelos clientes, mas para que as pessoas querem trabalhar na Imob. O que você acredita que o te apoiou, que te fez construir isso dentro da imobiliária? Como foi essa construção? Isso é bem interessante e uma das coisas que me frustrava muito no início, e eu não entendia, era porque os corretores não queriam ir para a Imob. Né? Tipo, eu tinha na imobiliária lá na construtora 200 corretores, né? E, modéstia à parte, eles gostavam da minha liderança. E para mim não fazia sentido eu agora estar na imobiliária com dificuldade de recrutar
E no início eu abri seleção e 2 corretores acreditaram e vieram. E eu tomei a decisão, eu disse, não vou mais recrutar, não vou mais abrir seleção, eu vou estruturar aqui a empresa, posicionar a empresa, comunicação da empresa, vamos fazer algo que o mercado não está fazendo. Então foi na época que a gente começou a fazer foto profissional dos imóveis, vídeos profissionais, a comunicação mais jovem, mais tecnológica, mais moderna. E as pessoas começaram a acreditar na Emob e a gente começou a ser desejado pelos corretores que viram ali um modelo de negócio diferente do convencional. E aí foram chegando até o ponto que nós estamos hoje. Nós temos um limite hoje de corretores. Eu não tenho mais que 20 corretores, isso é um alinhamento meu com eles, né? E aí isso gera o desejo, meio aquela ideia de escassez, como não é todo mundo que pode entrar. Aquele time seleto que todo mundo quer entrar. Todo mundo quer entrar, e como o mercado sabe que não é todo mundo que pode entrar, quando a gente abre alguma vaga de alguém que a gente desliga porque não está ali comprometido, enfim, tem várias pessoas querendo entrar. Então hoje eu tenho fila de espera de corretores querendo entrar na Emob. Então, e essa transição foi muito bem esse posicionamento que nós fizemos, tanto na abordagem, na linguagem, em colocar o corretor como protagonista, em se posicionar como imobiliária que está ali para servir o corretor. Então, nosso cliente principal é o corretor, né? E nós damos exposição sem receio nenhum de deixá-los ter voz e serem protagonistas. Então, acho que essa abordagem aí atrai muito os corretores. E você falou sobre abrir vaga, né? Sobre contratar novos profissionais. Mas eu sei também que você tem hoje um processo de seleção qualificado. Quando você tem um time formado, eu acredito muito nisso, uma das decisões mais importantes é sobre qual outro profissional você vai incluir na tua equipe. Sim. Isso diz muito pro teu time sobre o que você espera deles, sobre quanto você os respeita, os considera, né? Se você traz alguém desalinhado culturalmente, se você traz alguém que não tá muito bem, não vai se relacionar muito bem com o restante da equipe, muitas vezes você só vai ter ruídos dentro da tua equipe. Eu queria que você explicasse para nós, porque eu sei que você tem um processo seletivo muito criterioso. Sim. E de muita qualidade, que tem dado muito certo, acredito muito nisso, né? Porque até ouvi de alguns palestrantes por aqui durante o Cúpula Summit, às vezes tem aquele perfil do, o cara fala que tá vendendo bem, a imobiliária chama para trabalhar, mostra o VGV, mostra o VGC que ele tem, mas não é só isso que conta, né, para alguém integrar um time. Então, como é que tá esse teu processo seletivo hoje? A gente tem lá dentro da imobiliária o que alguns falam de PPI, perfil de produto ideal, PCI, perfil de cliente ideal. Nós fizemos o PCI, que é o perfil do corretor ideal. Muito né? bom. Então, nós temos um perfil estabelecido de corretores que vão integrar ali o time. Eu hoje não tenho autonomia de contratação. E por que eu não tenho autonomia de contratação? É muito fácil o dono da imobiliária ele ser ali tendencioso a querer colocar mais gente, porque quanto mais corretores, quanto mais gente, maior a possibilidade de faturamento, né? Uhum. A ideia de forma geral do mercado é essa. Então, é como se fosse um marketing multinível, né? Exato. Eu vou colocando ali pessoas e aquela regra lá de Pareto, 80-20, então pouco importa quem não está vendendo, eu sei que 20% vai ali corresponder ao resultado, né, o faturamento, e tem lá 80% que não está vendendo. E esses 80% ali podem levar a tua operação para o fiasco, Exatamente. Né? Então, nós fizemos esse perfil de corretor ideal. Como eu não tenho autonomia de contratação, eu criei um conselho dentro da imobiliária. Esse conselho é composto pelos corretores mais antigos da imobiliária, que são os corretores que entendem ali a cultura da empresa, o DNA da empresa. Por coincidência, são os que mais vendem também hoje, mas o critério para selecionar eles para o conselho não foi venda, foi basicamente porque eles são os que levam ali o DNA, a cultura da empresa à frente. Então, quando nós vamos selecionar alguém, esse candidato ele passa pelo conselho para que a gente tenha ali uma garantia mínima
de que aquela pessoa que vai entrar, ela vai respeitar a cultura da empresa, o DNA da empresa, e não vai entrar ali para ser apenas um campeão de vendas, né? Então, a gente fala que a cultura, ela vem à frente da venda, né? A ética para a gente está acima de qualquer negócio, e a gente quer pessoas que tenham essa mentalidade, e temos sido assertivos até agora, né? As pessoas que entraram dentro desse processo seletivo. É até estranho quando fala para o candidato que ele vai ter que passar por uma sabatina. Ele fala, como assim? Eu chego em toda imobiliária e eu posso entrar, né? Então, é normal. Porque não tem salário, não tem CLT, então ele pode... Eu tô querendo entrar aqui, se eu chegar em qualquer imobiliária, ela vai me selecionar e vai deixar, e vai agradecer porque eu bati na porta dela. E você tá dizendo que eu vou ter que passar por uma sabatina para saber se você é aprovado ou não. Mas isso garante ali um pouco de qualidade, um perfil. O pessoal costuma falar em Natal que o pessoal da Imóvel tem todo mundo a mesma carinha, o mesmo jeito, mas é por causa desse perfil que a gente criou. E você tem 0 turnover. 0 turnover, zero de verdade. Até hoje, nenhum corretor pediu para sair da Imóvel. Alguns nós desligamos, né? E não foram desligados por causa de performance de vendas. Eu costumo falar que eu não cobro vendas dos corretores, eu cobro que eles respeitem o processo comercial, o processo de vendas. Então nós temos esse processo muito bem definido, muito bem estabelecido. Todo corretor sabe o que tem que fazer do início, meio ao fim do processo. Isso traz muita clareza e segurança para eles. E quando algum corretor não está respeitando esse processo, ele é convidado a sair, não porque ele não está vendendo. Tem alguns até que vendem e eu tirei porque não respeitavam o processo comercial e aquele negócio. Cultura é todo comportamento que você admite dentro da empresa. Quer seja ele bom, quer seja ele ruim. Então, se eu começo a admitir um comportamento ruim dentro da empresa... Você vai se espraiar para os outros... Então, por que eu vou usar CRM se o cara ali não usa e você mantém? Né? Porque ele está vendendo? Então... Exatamente isso que acontece. Você começa a admitir comportamentos errados porque a performance da pessoa está ok, né? Isso. E aí, na maioria das vezes, é mais fácil você treinar o tático do que treinar o caráter, do que treinar o comportamento do funcionário. Do quando você vê, a maioria das imobiliárias que nascem de dentro de outras imobiliárias são desses profissionais que eram os campeões de vendas e não estão mais satisfeitos com a operação, e por serem os campeões de vendas, eles entendem que eles têm a bola do jogo e eles saem para montar outra imobiliária, porque foi quebrada a cultura, entendeu? Então a gente não tem isso lá e até hoje ninguém nunca pediu para sair, porque nós promovemos de verdade esse ambiente. Eles se sentem importantes dentro da operação, eles se sentem protagonistas dentro da operação. A gente tem uma cultura de treinar muitos corretores e tem gente que pergunta: Valdomiro, você não tem medo de treinar os corretores? Você treina toda semana, você faz curso, você leva ele para eventos. Para aqui no Cúpula agora tem 12 deles aqui com a gente. Que legal. Eles vão para eventos, você não tem medo de treinar e o cara ir embora? Eu digo, não. Pior do que treinar e ele sair é não treinar e ele ficar. Exatamente. Né? Então, a gente treina para que ele se sinta ali importante, se sinta convicto e seguro e faça negócio sempre. Muito bom, muito bom. E quando você fala da seleção desse time, eu entendo que faz parte do onboarding e de uma boa imersão, do bom início do corretor dentro da imobiliária também. O primeiro mês, a primeira semana desse corretor dentro da empresa, como em qualquer outro setor, né? Se a gente está falando de um colaborador que vai trabalhar no administrativo, que vai trabalhar na locação, e aí eu vejo claramente que para mim vocês têm uns bons processos, né? Você tem um processo seletivo muito bem definido e criterioso para determinar quem entra e quem não entra no teu time. E outra conversa que a gente teve, que você me deu assim uma aula com passos definidos, é a imersão, porque eu enxergo justamente o trabalho do comercial, principalmente nessa questão, um pouco solto, né? Você admite o corretor, então aqui tá o CRM, vou te mandar leads e você vende, sem dizer qual é o processo da empresa, sem dar para ele um caminho, sem determinar tarefas que ele possa seguir até que ele faça essa primeira venda. E acredito muito que esse processo de imersão que você tem ajuda na rampagem dos corretores. Eu conversava esses dias com o Luiz Quexichão, o capitão da Mirante. Sim.
E ele compartilhou comigo, eu fui até São Paulo para uma reunião com ele compartilhou o quanto aumentou absurdamente a conversão, o tempo de conversão da primeira venda dos corretores, quando ele implantou um processo de imersão. Então, o corretor, ele conhece todos os setores, ele entende exatamente como a empresa funciona, todos os processos. Queria que você compartilhasse como é o processo da Imob hoje, se você pode compartilhar dicas com quem está estruturando essa fase dentro das suas imobiliárias. Legal. Tem uma história bem interessante sobre esse processo. Tem um corretor que está com a gente já há 4 anos. Ele estava no mercado, assim, bem machucado pelo mercado. E era um cara que observava que tinha um talento ali especial. Fui tomar um café com ele e ele disse que queria entrar na Imob. Eu disse, cara, beleza, expliquei como é que era o processo. Ele passou pela seleção e eu disse... Ele fez, mas eu tô bem machucado no mercado, tô há 6 meses sem vender, pensando já em mudar de mercado, em fazer outra coisa, não sei se isso é pra mim. Eu fiz, cara, vamos lá, vai dar certo. Te prometo que se você fizer o que eu vou falar, em 30 dias você vai fazer o primeiro negócio. Ele contando, é engraçado que ele fala que quando eu falei aquilo, ele fez, mais um conversador, mais um contador de história. E aí a gente sentou, eu fiz o processo de estruturação para ações dele dos primeiros 30 dias. Quando foi no 30º dia, ele fez a primeira venda. Né? Então essa história é assim, um case bem interessante. Mas a gente tem essa preocupação realmente de quando o corretor entra, principalmente porque eu tenho lá alguns corretores que fizeram transição de carreira, são corretores que não vieram do mercado imobiliário. Então lá na Imob hoje eu tenho 3 arquitetas, eu tenho 2 engenheiros, eu tenho 2 advogadas que fizeram essa transição de carreira para a corretagem. E quem faz essa transição de carreira chega no mercado imobiliário sem conhecer nada do mercado. E o normal, outros conhecimentos. Então, às vezes, o normal é as imobiliárias sentarem esse cara na cadeira, colocam ele de frente pro CRM, dão para ele uma lista telefônica, um telefone, às vezes faz aquela famosa lista 100, né? Anota 100 pessoas que você conhece, liga para as 100, fala agora que você é corretor, mas isso é muito vago para ele ter realmente ali uma solidez e um crescimento. Então, nós criamos esse onboarding, que é um plano de ação de 30 dias, onde a gente vai sentar com ele, definir quais são as metas. Nós fazemos as metas por OKRs, então nós definimos qual é a meta daquele corretor, qual é a meta de mercado, a meta financeira, qual é a meta de atividade. Depois que a gente define quais são as metas, nós vamos desmembrar isso aí para as ações que ele vai fazer semanalmente. Então, durante 4 semanas, ele vai ter ações para fazer, ações que sejam de agenciamento, de atendimento, ações ali de gerenciamento do tempo dele, ações de vida pessoal, que nós entendemos que está tudo interligado. Então o cara tem que ter um tempo ali para o lazer dele, para o lazer com a família, né, e não se afundar ali no trabalho. Então a gente entende que esse equilíbrio ali de ações vai fazer ele gerar negócios, e esses 30 dias iniciais nós vamos pegar na mão dele literalmente, para que ele não se sinta órfão dentro da empresa. E aí desse processo é muito interessante a ideia do conselho que a gente cria, porque quando o conselho aprova ali quem vai entrar, o próprio conselho abraça aquela pessoa. Legal. Então, assim, o conselho meio que adota. Então, todos eles iniciam ali o mês com um padrinho. Né? Então, o padrinho geralmente vai ser um corretor mais antigo, que vai ajudar ele nos primeiros 30 dias, né? Acompanhar em visitas, levar ele nas visitas, para que ele não fique solto. E geralmente resulta em vendas ali nos primeiros 30 dias ou 45 dias, ele já está fazendo negócio e aí tem dado super certo. Muito bom. Você já tem a garantia que ele está se relacionando ali, aprendendo com um corretor já culturado, Sim, que vai transmitir só os bons comportamentos que você deseja que permaneçam dentro da empresa. Isso é legal, que ele já se sente parte ali do processo, parte da família, digamos assim, não é? Não é alguém ali que entrou para dividir o bolo. Né? Então a gente tem a ideia, a equipe absorve ele como alguém que entrou para fazer esse bolo multiplicar. Né? Então não é que vai diminuir a fatia de cada um. Não, a gente vai aumentar o bolo para que cada um fique com a fatia melhor. Né? Então a ideia é muito essa e tem dado super certo. Super legal. E aí outro ponto que eu queria entender e que você compartilhasse aqui sobre os teus processos, que é interessante, né? Você começou e ficou muitos anos no início da tua carreira no mercado de lançamentos. E aí você até falou ali no início que foi para o mercado de prontos, né? Terceiros, como alguns mercados chamam aqui no Brasil.
e abriu-se um novo mundo. Uma das características, eu entendo, é a necessidade da captação, Sim. como funciona esse processo, que é o que vai garantir uma qualidade de vitrine, que é o que vai garantir, consequentemente, o volume de vendas, de negócio que você vai fazer. Compartilha um pouco com a gente quais são as características da captação da Imob hoje, os princípios que você tem. E eu sei que, inclusive, faz parte do onboarding do corretor esse olhar para qual tipo de imóvel ele vai captar, né? Sim, totalmente. Nós entendemos lá no início que existia uma fatia do mercado que não estava sendo bem cuidada. As imobiliárias, em sua grande maioria, elas focam ali no cliente comprador, e elas esquecem do cliente vendedor, que às vezes fica órfão, né? E nós decidimos ali como posicionamento da empresa, né? Aí vem desde do branding da empresa, né? Da voz da marca, enfim, se posicionar como uma imobiliária que atende o cliente vendedor. E aí dentro desse processo de atender o cliente vendedor, nós começamos a entregar soluções específicas, como a gente fala, soluções personalizadas para cada perfil de cliente vendedor. Né? Então, hoje nós temos alguns pacotes de serviços que nós chamamos. Tudo começa ali de uma reunião de alinhamento com os vendedores. Todo corretor, quando vai fazer um agenciamento, ele precisa fazer uma reunião de alinhamento de expectativas com esse vendedor. Porque se existe uma grande falha no mercado de não acontecer esse alinhamento, e às vezes você não pega um imóvel com exclusividade, mas o cliente tem a sensação de que você vai fazer o serviço para ele como se fosse, né? Então essa falta de alinhamento de expectativa gera muita frustração para o cliente vendedor, principalmente quando ele passa ali um tempo sem conseguir vender o imóvel, né? Então o processo inicia com essa reunião de alinhamento, onde nós tentamos, logicamente, pegar ali a gestão exclusiva. E para pegar a gestão exclusiva, nós damos para esse cliente um pacote de serviços, desde fotos, vídeos, marketing, enfim, a estratégia para fazer aquela venda. Eu costumo falar, e essa mentalidade veio muito do mercado de lançamentos, que eu dizia, a construtora vai contratar uma empresa de marketing para expor esse imóvel de lançamento para o mercado, né? Baseado numa estratégia. Então disse, por que não eu ser essa agência de marketing para esse proprietário de imóvel? Né? Por que não ser essa empresa que vai gerenciar esse lançamento para ele, né? Para ele aquele imóvel é um lançamento, né? É um bem precioso. Então, por que não oferecer esse serviço? E nós oferecemos esse serviço atrelado ali a uma gestão exclusiva, mas se esse cliente não quiser deixar o imóvel ali com gestão exclusiva, nós cobramos dele um FII mensal. Ele disse, cara, eu não quero deixar exclusivo porque eu tenho parentes, ou porque eu conheço um amigo que é corretor, ou porque não quero me comprometer só com você, mas eu quero que você faça esse serviço para mim. E eu cobro dele mensalmente. Ou se ele não quiser me pagar o FII mensal e não quiser me deixar a exclusividade, mas quiser deixar o imóvel com a gente oferece para ele um plano básico que a gente chama. Então ele fez, cara, beleza, a gente vai pegar o teu imóvel, mas nós não vamos fazer tais e tais serviços. E isso é interessante, que quando dá 30 dias, se o cara me liga pedindo um relatório, por exemplo, do imóvel dele, eu falo, Karine, lembra que esse imóvel não está nesse plano? O que está me cobrando está dentro de um plano de exclusividade. Vamos migrar o seu para exclusividade? Ele fez, cara, vamos migrar. E às vezes consegue converter por causa desse processo, esse alinhamento que é bem interessante. E aí provavelmente vai conseguir atingir o resultado que ele está esperando, que é a venda desse imóvel. Sim, nós temos uma métrica lá, os imóveis que nós pegamos ali sob gestão exclusiva, nós vendemos em até 2 meses. 2 meses. Porque também nós temos alguns critérios bem específicos, né? Paulo Domênico, como é que você faz esse imóvel você vender em 2 meses? Na régua de entrada desse imóvel, nós temos alguns critérios para absorver aquele imóvel. E nós não oferecemos exclusividade para todos os imóveis. Tá? Então, existem alguns imóveis que nós não agenciamos, nós não angariamos, como alguns falam, né? O imóvel precisa estar dentro de um preço que a gente estabeleceu de mercado. Se ele tiver ali 20% acima do preço que o meu estudo de mercado sugeriu, eu não assumo um compromisso com esse cara de gestão exclusiva, porque o meu processo de gestão é para que ele venda mais rápido. Se esse imóvel está com preço fora do mercado, a probabilidade de eu vender esse imóvel rápido é muito baixa. Então não me comprometo com ele dentro desse serviço.
E aí, como fazer, e a gente conversando, você explicando como funciona esse processo, quase parece óbvio, né? Se tá fora de preço, se tá fora de perfil, se tá dentro de um determinado tipo de imóvel que não é a minha especialidade, é melhor eu não pegar, porque eu não vou vender, e eu vou frustrar esse cliente vendedor. Mas eu enxergo, escuto muito esse questionamento, que é da maioria das imobiliárias, como dizer não para esse cliente. Eu percebo que existe mais receio de dizer não e admitir, né, de maneira transparente. Olha, eu tenho convicção como especialista de que por esse preço esse imóvel não vai vender, do que colocar esse imóvel para dentro e o imóvel ficar lá 6 meses, 1 ano sem vender. Como fazer para dizer esse não? Eu parto da premissa que clareza na comunicação, ela lhe dá segurança para você dizer o não que você precisa. Então, quando eu digo para ele como meu processo funciona, quais foram os resultados que eu obtive fazendo o processo que está ali estabelecido, o método, fica mais fácil eu chegar para ele e falar: Karine, desculpa, não consigo agenciar o teu imóvel porque eu não vou ser tão eficiente e alcançar aquilo que você quer, que é a venda do teu imóvel rápido. Então, prefiro não me comprometer com você para não frustrar a tua expectativa e para não começar a gerar ali um trabalho que eu sei que não vai me trazer no curto prazo resultado, porque uma premissa que eu tenho aqui na imobiliária é trazer imóveis que eu consiga vender em até 2 meses. Eu não tenho interesse em passar 1 ano com o teu imóvel aqui na minha carteira. Muito bom. É oneroso para mim e vai ser oneroso também para você. Então, quando você estiver pronto aí para vender o seu imóvel, a gente volta a conversar, tenta vender com o mercado, talvez até você consiga vender, talvez até você consiga vender sozinho. Se você não conseguir, você sabe que a gente está aqui para fazer um serviço aí diferente para você. E essa clareza, às vezes, convence o cliente, entendeu? Você passa essa segurança para ele e joga pelo menos uma pulga atrás da orelha. Como que diga assim, esse cara... Tá confiante tá tão confiante assim, né? Então, eu falo pro pessoal, seja claro com o cliente, seja franco. Porque, às vezes, o cliente está frustrado com o mercado porque o mercado não é claro para ele. O mercado ele quer só agenciar, colocar mais um imóvel ali na carteira, porque ele quer ter volume de imóveis dentro da carteira e apenas é mais um imóvel que não vai ter atenção merecida e atenção devida. E a gente fala que a gente quer dar essa atenção realmente para o imóvel dele, porque nós somos focados em clientes vendedores e isso muda muito o jogo, né? Muito bom, excelente. Valdomiro, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio. Hoje você vai estrear no palco do Cúpula Summit, ele está todo alinhado aqui. Tô nervoso, meu Deus do céu. Look de palestrante. E você vai falar sobre 7 passos para construir uma imobiliária rentável, sólida, que é o que você tem na Imob hoje. Para a gente finalizar, eu queria que você contasse um desses passos aqui para quem está nos ouvindo. Talvez, quando esse episódio for ao ar, vai ter gente que esteve aqui no Cúpula Summit, vai escutar. Eu também acredito que vai ter muita gente que não pôde estar na edição desse ano, mas esperamos que estejam aqui ano que vem. Então, qual seria um dos principais passos que você vai compartilhar na palestra? E você poderia dar um gostinho aqui no episódio para nós. Legal. Eu estou bem nervoso para essa palestra. Espero que quando vocês assistirem, vocês tenham gostado da palestra, né? Se quem gostar, comunica aí para mim, por favor. Mas vai ser um conteúdo bem legal, bem interessante. Basicamente foram os passos que eu dei na Imob para construir a Imob. E se tem um passo que eu posso só dizer que é muito importante, foi fundamental, investir nas pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: você investe em pessoas e as pessoas constroem o seu negócio. Então, o principal passo que eu dei na Imob foi investir em treinamento, capacitação da equipe, fazer a equipe entender cultura, e a equipe hoje é que está fazendo a empresa crescer. De forma que eu não tenho vaidade nenhuma em ser o front da empresa, em ser o cara que é a cara da imobiliária, não. É bem interessante essa construção do time, essa formação do time e essa liberdade para que eles tenham protagonismo, ao ponto de, às vezes, alguns deles são abordados nas ruas, né? A gente tem campanha de offline, busdó, enfim, com eles, e alguns são abordados como se eles fossem os donos da imobiliária. Legal. Então, já chegou cliente para corretor e perguntar: você é o dono da Imob? Você é sócio da Imob? E o cara se sente honrado porque ele se sente realmente ali, tem aquele sentimento de pertencimento e sentimento de dono, e eu não tenho vaidade nenhuma em que eles sejam
entendidos como dono da imobiliária. Eu não estou ali para aparecer, eu estou ali para fazer o meu melhor por eles, para eles, porque eles estão construindo um negócio e eu acho que isso que muda o jogo. Muito bom, excelente. Valdomiro, mais uma vez, muito obrigada. Eu sei que hoje, essa, na verdade, é uma semana super especial, você ter vindo aqui para Curitiba. A Adriana tá lá esperando com o João Miguel, Maria Eduarda está prestes a nascer. Uma honra que você esteja aqui com a gente. Eu sei o quanto você valoriza esse momento e eu tenho certeza que vai ser incrível você no palco. Quando estiverem ouvindo esse episódio, já vai ter sido incrível. Obrigada. Obrigado, eu sou muito grato, muito feliz e, enfim, vocês são amigos especiais, né? Vocês são, além do mercado imobiliário, pessoas que eu escolhi para minha vida, assim, para caminhar junto. Sou fã demais da Cúpula, sou fã demais das pessoas que fazem a Cúpula e obrigado pelo convite. Contem sempre comigo. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Ofereça parcelamento em até 21 vezes no cartão. Com a TicPag, seu cliente parcela rescisões, aluguéis, condomínios e reformas e você recebe tudo à vista em um dia útil. Chame pelo WhatsApp 15 99776 1140. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Você ouviu o Modo Avião, conteúdo original Cúpula e Imob Report, edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft, Cred Aluga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.